Olá a todos. Bom, hoje a gente vai fazer uma discussão sobre esse assunto aqui, um assunto importante, fome no Brasil. E daí vem a pergunta: como tudo chegou nesse nível? Certo? É uma pergunta interessante, a gente vai tentar responder ela no vídeo de hoje. Então, espere até o final do vídeo, espere até o último slide do vídeo para a gente chegar a uma conclusão. É um assunto interessante, eu falei um pouco desse assunto num vídeo que eu fiz semana passada, mas aqui a gente vai ver outros pontos e a gente vai conectar tudo e ver o que pode ser o que pode estar causando tudo isso. Bom, e a resposta está na nossa cara. A gente vê diariamente no mundo como as coisas estão se encaminhando. Bom, mas enfim, vamos lá. Vamos por partes. Bom, eu falei um pouco disso aqui, desse slide, lá no vídeo que eu falei sobre a crise na cadeia de abastecimentos. Bom, a gente sabe que isso aqui é uma capa da revista The Economist. Aí aqui está escrito escassez da economia. A gente vê aqui tudo se relacionando à fome, certo? Tudo isso aqui relacionado à fome. E obviamente a gente sabe que nada disso aqui é feito por acaso, né? Isso aqui é tudo programação neurolinguística feita pelos idiotas. Porque são esses idiotas, esses babacas muito ricos, um bando de comunista que quer tomar as coisas dos outros, quer fazer a população mais pobre, porque esses caras não produzem nada para a sociedade, absolutamente nada. Eles só ficam sentados ganhando as custas da população, certo? Então, esses caras que leem essas revistas aqui, que fazem essas coisas, são um bando de babacas, são ricos pra caramba, e obviamente esses caras que causam a fome no mundo. Essas pessoas que a gente vê no mundo passando fome de forma injusta. Tudo isso tem um desenho por trás de tudo isso, tem um motivo por trás, certo? Tem um motivo por trás de todas essas coisas, percebem? Mas infelizmente a maioria das pessoas são ignorantes. Por que elas são ignorantes? Primeiro, a maioria das pessoas pensam que a África, ela sempre foi do jeito que é hoje. A África, ela já foi um lugar muito melhor do que é hoje no passado, assim como a Venezuela. A Venezuela, ela não é essa miséria que é hoje, ela não sempre foi essa miséria que é hoje. Por exemplo, nos anos 80, no começo do século 20, a Venezuela era um lugar muito rico, certo? Era um dos melhores lugares para se morar na América do Sul, era um dos melhores lugares para se ganhar dinheiro na América do Sul, inclusive. Muitas pessoas queriam morar lá. A economia bombando, etc e tal, era um lugar rico. Como é que chegou no estado que é hoje? É a mesma coisa a África. Como é que a África chegou no estado que está hoje? E por que ela chegou no estado que está hoje? Certo? As pessoas são ignorantes, elas pensam que... Elas não sabem o que estão por trás das coisas, como as coisas funcionam. Elas pensam que tudo... A África está do jeito que está hoje e elas acham que sempre foi assim, que a África sempre foi assim. Mas não é, percebe? Por quê? Porque tem pessoas que puxam as cordinhas, que estão direcionando o curso das coisas. É simples. Então, pois bem, a gente vai analisar algumas matérias aqui. Bom, essa matéria aqui diz o seguinte: insegurança alimentar voltou a crescer e fome atinge 19 milhões de brasileiros. Então, o número de brasileiros sem acesso à comida é maior do que a população da Bahia ou do Rio. Fome no Brasil é responsabilidade, certo? Não do probleminha que está acontecendo, mas da política, dizem alguns, certo? E eu concordo em parte, certo? Então a gente pode ver o que com essa matéria aqui? Lembrando, inclusive, que essa matéria é desse mês, dia 13 de outubro. Aí a gente olha isso aqui e a gente percebe, poxa, as coisas que estão acontecendo na Venezuela. A Venezuela hoje é comunista. Outros tantos países que passam fome no mundo também são governados por regimes comunistas. Interessante. A gente está vendo que os comunistas estão tomando a produção das coisas no mundo. Pergunta, a tendência é o que? É o mundo ir para um caminho bom? É as coisas melhorarem? Ou é o oposto? Será que a tendência é a economia ir para o saco? Ou é as coisas todas darem errada? Pois é, vai pensando aí. Se você é inteligente e já estudou história, vê lá no passado. O que aconteceu nos regimes do passado comunistas? Vai pensando aí. Bom, então aqui diz o seguinte: tamanho da fome no Brasil. Bom, segundo o que está nessa matéria aqui, certo? Que eu vou deixar na descrição. Bom, então aqui diz o seguinte, que dos 116,8 milhões de pessoas atualmente em situação de insegurança alimentar, 43,4 milhões, que seria 20,5% da população, não contam com alimentos em quantidade suficiente, certo? Então, o que acontece? 19,1 milhões, que seria 9% da população, estão passando fome.
estão numa insegurança alimentar grave. Então, aqui diz o seguinte, ó, é um cenário que não deixa dúvidas de que a combinação das crises econômica, política e sanitária provocou uma imensa redução da segurança alimentar em todo o Brasil. Isso aqui eu concordo, por quê? Porque eu já havia falado isso tempos atrás, inclusive um vídeo meu aqui do canal foi deletado, certo? Então percebam como a gente está num ambiente muito democrático, né? Entre aspas, tá? Entre aspas bem grande, né? Democracia do capeta, porque a gente sabe que não existe democracia nesse sistema, certo? Então o que acontece? Meu vídeo foi deletado. Por quê? Porque eu falei o que ia acontecer e a gente está vendo agora o que está acontecendo. Então as pessoas que apoiaram essa ciência de mentira usufruam do momento agora, certo? Outra matéria da CNN reportando a mesma coisa. Fome avança e atinge 19 milhões de brasileiros. Então a fome no Brasil avança e ela atinge em 2 anos mais 9 milhões de pessoas. Então o levantamento mais recente da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, né, ela indica que no total 19 milhões de cidadãos se enquadram neste perfil, ou 9% da população brasileira. O estudo foi realizado em dezembro do ano passado, certo? Em 2.180 domicílios das 5 regiões do Brasil. Bom, então a gente vê que é um número grande, ou seja, está falando aqui basicamente a mesma coisa que falou na última matéria, certo? Então a gente pode ver que esses casos eles vêm aumentando ao longo do tempo, preocupante. Então a gente vai prestando atenção e juntando as peças. Pois bem, então matéria do G1 diz o seguinte: olha só, olha o nível que a gente está chegando aqui. Moradores coletam comida em caminhão de lixo em Fortaleza. Nossa, tipo assim, vocês podem ver que o negócio está ficando cada vez mais sério. E isso aqui é triste, certo? É triste a gente ter que ler um trecho desse daqui. É triste a gente saber que tem pessoas que estão chegando nesse estado, num país como é o Brasil. Então, eu falei em vídeos passados também que o Brasil poderia se tornar uma Venezuela, certo? Muitos debocham dessa possibilidade. Mas, pelo que a gente vê aqui, o que acontece em Cuba, Venezuela, esses lugares, não é absurdo acontecer num país como o Brasil, até porque boa parte do Brasil já foi dominada pelos comunistas, já dominaram boa parte da produção. É isso que eu quero que cada um aqui entenda. Os caras já tomaram controle de boa parte da produção do mundo. Quem aqui nunca comprou um produto específico da China e depois de 1 mês, 2 meses o negócio quebrou? Pois bem. Então aqui diz o seguinte, a frase de uma pessoa aqui dizendo, abre aspas, pois é, muito triste, existem cenas como essa sempre naquela região, sempre vejo, mas não como essa daí, por isso resolvi filmar. Então, ao G1, um funcionário do supermercado que prefiro não se identificar, afirmou que a cena acontece todas as semanas. Ela contou que crianças também buscam comida que seria jogada em um lixão, ou seja, crianças nesse estado, passando por uma situação complicada e extrema como essa. Ou seja, é uma coisa triste e é uma coisa que reflete o verdadeiro retrato da política brasileira. Bom, aí tem uma frase aqui de outra pessoa dizendo o seguinte: é isso aí que você vê no vídeo. Faz pena ver essas pessoas nessa situação humilhante. São idosos e até crianças, algumas vezes. As crianças chegam a entrar no caminhão, os próprios lixeiros ficam sensibilizados, alguns chegam até a ajudar. Bom, então, como eu estou falando, será que a tendência do mundo, não só do Brasil, mas do mundo, é ir para um caminho bom, no controle de pessoas demais, ou a tendência é para o labirinto, para o buraco, para o esgoto? A Bíblia fala. Por isso que a Bíblia é a única coisa que eu não questiono na minha vida. A Bíblia sempre será a verdade acima de tudo. Não tem livro, não tem coisa maior do que a Bíblia. A Bíblia, com certeza, eu tenho 100% de certeza que a Bíblia é um livro sagrado. E a Bíblia já nos deixou claro o que vai acontecer, qual é a tendência, a tendência do rumo do mundo, certo? Mas muitas pessoas preferem debochar da Bíblia. Não, Bíblia é de Bíblia. Não, Bíblia é religião. Bíblia é coisa de ignorante, né? A Bíblia é uma coisa irrelevante. Bíblia é coisa inventada por homens, etc e tal. Engraçado que a maioria desses caras,
A maioria desses caras são ignorantes. Por quê? Porque, primeiramente, os artigos científicos que eles acreditam é escrito por homens. Que eu saiba, são homens que escrevem, cientistas, não são deuses do Olimpo, certo? Então a gente já vê uma certa hipocrisia por parte desse pessoal. Mas é assim mesmo, infelizmente, poucas pessoas vão ter dicção para a verdade, poucas pessoas vão ter atenção para a verdade, poucas pessoas vão acordar, porque já foi predestinado assim, percebe? Infelizmente, poucos têm olhos para enxergar, poucos têm ouvidos para ouvir, porque a maioria, infelizmente a maioria das pessoas estão num nível de tolice e gadice absurdo, certo? Tipo, é triste, cara, ter que vir fazer vídeo aqui. Infelizmente é assim, eu venho aqui, faço os vídeos, certo? Muitas pessoas assistem, mas, tipo assim, as pessoas parecem que têm vergonha de indicar o canal, porque vão parecer malucas. Tipo assim, tipo, cara, isso é um absurdo, certo? Eu falo várias coisas aqui, não tô com os inscritos aqui do canal, vocês podem ficar tranquilos. Mas eu falo com as pessoas que ignoram esses assuntos, que vêm aqui no canal às vezes dar um dislike, que vêm às vezes deixar um comentário negativo, que vêm às vezes zombar das coisas que eu falo, etc e tal. Muitas dessas pessoas provavelmente, com certeza, elas zombam da Bíblia, elas debocham do Criador, com certeza é esse tipo de pessoa. E essas pessoas se acham boazinhas, certo? Muitas das pessoas acham que são boas e que elas fazem o bem. Elas só pensam, certo? Sim, tipo assim, cara, é triste. Às vezes eu falo uma coisa aqui, a maioria das pessoas não entende bulhufas do que eu falo. Tipo, o cara não entende 5% do que eu tô falando aqui, certo? Aí o mesmo cara que não estuda, o cara que não busca conhecimento, o cara que não tem conhecimento sobre nada útil, é o mesmo cara que olha para os vídeos aqui que eu faço, dá risada e fala com ele mesmo: teoria da conspiração, teoria da conspiração, vocês são os conspiracionistas. Eu sou conspiracionista, né? Tanta coisa que eu já falei aqui, certo? Em vídeos passados que estão acontecendo hoje, tá bem diante da nossa cara. Tudo isso é coisa da minha cabeça, tudo isso é conspiração minha. Você tá de brincadeira, cara. Não, sério, o pessoal é muito tapado, sério mesmo, cara. Nível assustador de, tipo assim, de estupidez que as pessoas têm nos dias de hoje, certo? Tipo assim, galera, eu sei que eu passo uma energia negativa quando eu tô assim, um pouco nervoso, mas enfim, é assim mesmo, galera. É complicado, tem que saber lidar com a situação. Bom, então vem a pergunta: como o mundo chegou nesse ponto? Você que chegou até aqui nessa parte do vídeo, e essas coisas aqui é para você, isso agora que eu vou falar são para vocês, porque eu acredito que pelo menos 20 ou 30% das pessoas aqui do canal são pessoas extremamente acordadas, certo? Que realmente gostam do conhecimento e querem buscar conhecimento. Então eu creio que 20, 30% das pessoas aqui são pessoas extremamente acordadas, que querem seguir mesmo um bom caminho, certo? E eu creio que o canal cresceu graças à indicação de vocês, indicando um para o outro. E assim, espero que o Criador abençoe a vida de cada um. Agora, por 70% que vem aqui, assiste, dá uma risada, ou então pensa assim: é um bom conhecimento, mas eu não vou indicar o canal porque vou parecer maluco, etc e tal. Pois é, usufrua do momento, certo? Muitas pessoas que apoiaram essa ciência de mentira, muitas pessoas que idolatraram políticos, idolatraram pessoas acima do Criador, muitas pessoas que foram lá praticar suas libertinagens no carnaval, essas pessoas que zombam da Bíblia dia e noite, pois usufruam agora do momento, certo? Isso aí, é juízo puro do Criador, certo? Juízo puro, porque a gente vê que a maioria das pessoas são iníquas, a maioria das pessoas são mentirosas, a maioria das pessoas maquinam mal contra outras pessoas, têm inveja do próximo, desejam mal ao próximo, mentem na cara dura, e a maioria dessas pessoas, elas acham que elas vão para o céu, elas só imaginam, pois é. Elas apenas acham que elas vão para o céu. Elas se dizem boazinhas, elas vão andar por aí com máscara no rosto para tentar agradar outras pessoas, mas é só você chegar pro cara e falar o seguinte: pô, fulano, eu fui ali na praia, vi que o horizonte é plano e eu tô chegando à conclusão de que a Terra pode ser plana. O cara só vai faltar te bater, certo?
Ou seja, nesse exato momento você vai ver a máscara do cara caindo. Ou seja, tem pessoas que andam de máscara por aí tão bem que não dá para identificar se a pessoa usa máscara ou não. Mas é nesses momentos que a gente pega, certo? É nesses momentos que a gente vê a índole da pessoa, que a gente vê o que está aqui dentro, porque é nesses momentos que a pessoa solta o que está aqui dentro. Então, a maioria das pessoas infelizmente, são hipócritas, são falsas, certo? Mas, enfim, pois bem. Então, como o mundo chegou nesse ponto? Bom, no meu ponto de vista é simples, através de mentiras que são propagadas como verdade pelos governos, né? E que são, na verdade, o quê? Agendas a serem cumpridas. Como muitas coisas que a gente está vendo aí hoje, né? Eu não posso falar aqui, né? O vídeo não sofrer nenhuma censura, mas quem for inteligente, quem tiver olhos para enxergar, enxergue. Observe o mundo, observe o que está acontecendo no mundo inteiro e entre outras coisas, certas agendas que são vendidas na cabeça de pessoas assim mais simples. Pois é, vai pensando aí. Bom, idolatria à ciência, tá? Entre aspas, ciência de mentira, que molda a opinião das pessoas que não sabem pensar. Por quê? Porque foi pregado conceitos na cabeça dessas pessoas. Daí, o que acontece? Esses conceitos são pregados na nossa cabeça desde pequeno, quando a gente ainda nem sabe questionar, e a gente já vem para o mundo aprendendo coisas erradas, aprendendo esses conceitos. Quando a gente se torna mais velho, esses conceitos viram dogmas, certo? Daí a gente não sabe diferenciar o que é ciência de verdade e o que é especulação científica. Pois é, infelizmente, as pessoas não sabem pensar. Elas recebem informação, processam informação e repetem informação. Elas não pensam em cima da informação. Elas parecem um HD externo que guarda informação e vai lá e reproduz quando você quer. Tipo, basicamente é isso. Nada muito produtivo, percebe? Bom, através também da iniquidade, ignorância e desprezo das pessoas, né, que zombam da Bíblia e do Criador dos céus e da terra. Pois é, essas pessoas aí, ó, que dizem que as leis do Criador, que dizem que as leis do Criador não estão mais válidas, que zombam da Bíblia, que diz que a Bíblia é de Bíblia, pois é, usufrua do momento que o mundo está passando. Só usufrua, cara, só usufrua. E claro, né, as pessoas odeiam a verdade e amam o sistema. Ou seja, esse mesmo sistema que o Messias veio e nos alertou. Ó, o mundo jaz no maligno. Ou seja, se o mundo é do maligno, o sistema é bom? Não é negativo. Se o mundo é mau, se os governantes e as pessoas que estão nesse sistema são más, certo? Como é que o sistema é bom? Não faz sentido, percebe? Então, infelizmente é assim, as pessoas odeiam a verdade e amam o sistema, muitas das vezes mais do que elas mesmas. Então, usufruam do momento que está por vir, porque sério, o que está para vir no mundo, tipo assim, pode demorar um pouco, a gente não sabe quando exatamente, mas o que está para vir é profético e, tipo assim, vai ser um nível de miséria, se bobear, talvez miséria, e um colapso econômico jamais visto, um baque jamais visto. Mas, enfim, enquanto isso as pessoas continuam distraídas. Bom, vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela atenção. E a gente vê, claro, como sempre, a Bíblia se mostrando estar correta. Bom, por hoje é isso, muito obrigado e até mais.